Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 21 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Deus te abençoe. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Ontem eu falei que a integridade agrada a Deus. Hoje eu quero aqui falar que governo justo, nação abençoada. Amém? Quando se tem um governo justo, o povo é abençoado. Provérbios capítulo 11, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Capítulo 11, como todo o livro de Provérbios, praticamente, são orientações, são conselhos práticos para quem quer ser orientado pela palavra de Deus, tá certo? Vamos aqui ao texto que começa dizendo: não havendo sábia direção. Isso é uma coisa lógica, né? Se não tem alguém com sabedoria, dando direção para que as coisas aconteçam, orientando para que se alcance o objetivo daquilo que se tem. Aqui, no caso, vou botar aqui como nação, tá certo? Mas o fato é esse. E a sabedoria que eu estou falando é a sabedoria que vem da Bíblia. Não quer dizer que tem que ser analfabeto para governar, fazer alguma coisa, não. Claro que tem que saber, ter conhecimento, mas é a sabedoria que vem de Deus. Sem a direção de Deus, não tem sábia direção. Vai ter direção do homem, que é limitado, mas o homem precisa entender que ele necessita depender de Deus no sentido de buscar entendimento, de buscar sabedoria em Deus. Portanto, o texto vai dizer que não havendo sábia direção, portanto, quem dirige alguma coisa aí, não buscando essa sabedoria de Deus, fica difícil, porque a sabedoria vai ser limitada, porque é só do homem e o homem é limitado. Amém? E a sabedoria de Deus, o princípio dela é temor a Deus, é reconhecer Deus como Deus. Infelizmente, alguém que está numa posição de comando, que não tem temor a Deus, isso é uma complicação para todo mundo, tá certo? Porque não vai se submeter a outras coisas não, tá certo? E aí o texto vai dizer que cai o povo, ou seja, não tendo sabedoria, não tendo sábia direção, cai o povo, né? A direção e a orientação errada, ela leva à queda. A derrota leva à destruição. Eu estou dizendo assim, um líder de uma nação, um pastor, um governo, um líder jurídico, um pai de família, pensar em todos os aspectos de alguém que exerce uma liderança sobre outra pessoa, ou sobre um grupo, ou sobre uma nação. Se ele não tem sábia direção, se ele não tem direção de Deus, o povo cai. Assim, ou seja, entra em dificuldade, vai na direção errada, tá certo? Isso a Bíblia está nos orientando. Amém? Portanto, eu acho isso muito gracioso, porque uma nação que realmente não tem um líder que pelo menos pense em Deus, que tenha o mínimo de compreensão, de sentimento de temor, ele vai levar essa nação à queda, à destruição. É o caso dos ditadores, tá certo? Mas o texto vai dizer assim: mas na multidão de conselheiros há segurança. Israel, ele tem uma ideia muito graciosa de que os conselheiros, os mais idosos naquele tempo, podiam dar conselho, podiam orientar. E eu vou pegar essa ideia aqui e vou aplicar da seguinte forma: é que mesmo que se tenha um líder exacerbado, perdido, mas se há conselheiros que buscam pelo menos o que é certo, eu vou pensar que ainda que o líder faça errado, aí vai ter uma possibilidade desses conselheiros buscarem, chamar a atenção, orientar e tal, e colocar numa direção e conduzir numa direção certa. Portanto, na multidão de conselheiros há segurança. Mas, como eu estou falando e olhando para esse texto na condição de governo, né? Porque ele vai dizer que não tendo sabedoria, não tendo sábia direção, o povo cai. Então, eu vou colocar numa condição de direção mesmo. Qualquer líder aí
um líder religioso, um líder, qualquer tipo de líder, se ele não tiver uma direção sensata, equilibrada, isso vai trazer dificuldade. Mas na multidão dos conselheiros há sabedoria, porque uma cabeça pensa mais do que duas cabeças pensam mais do que uma só, tá certo? Eu estou dizendo isso, olhando para esse texto, desejando coisas boas para nós, que você que dirige a sua casa tenha a cabeça equilibrada, você que dirige aí uma prefeitura tenha a cabeça equilibrada, e assim vai. Um estado, uma região, um país, você tem a cabeça equilibrada, tenha temor a Deus, busque em Deus que as coisas dão certo. Se for fora disso, sabedoria humana é limitada, tá certo? Deixa eu ler aqui Provérbios 29, 2, que diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando domina o perverso, o povo suspira, né? Esse suspirar é de cansado, de sofrimento, de tristeza, de abatimento, né? Então, estou trazendo esse texto como orientação, a Bíblia nos orienta a isso. Eu não posso deixar de associar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é atualizada, é contextualizada. Não posso deixar de associar isso ao atual sistema de governo da nossa nação, que está na mão de um louco comunista. Ele mesmo ele afirma isso, que é comunista. Comunista é um negócio terrível. Se a gente olhar a história, como nasceu o comunismo, como é que ela fez, lembrar aí do destaque maior, que é o povo judeu ser massacrado pelo Hitler, que era um maluco, né? Portanto, quando há um louco na direção de uma nação, a nação sofre, vai sofrer as consequências. De princípio, a gente pode até pensar que é bom, porque quem quer fazer o mal não vai chegar dizendo que eu vim aqui fazer o mal, não. Ele vai fazer um discurso fascista, dizendo que vai fazer o bem, mas no coração está o mal. Por quê? Porque não tem temor a Deus. E quem não tem temor a Deus se torna um ditador. É o caso aí de muitos países. Vou citar aqui da América, da nossa América, né? É o continente americano, é o Maduro aí na Venezuela, o camarada lá da Nicarágua, né? E aqui no Brasil, o nosso presidente, ele caminha para essa direção. Eu dou graças a Deus porque a nossa democracia, ela está um pouco firmada, e eu espero que os nossos deputados, senadores, tenham juízo, tenham bom senso e busquem a posição de melhor situação de governabilidade. Eu vou aplicar aqui os conselheiros, meu Deus, aos deputados e senadores que estão aí, tem posição de dar uma direção, de dar uma orientação. Portanto, que o Brasil seja abençoado. Não posso deixar de contextualizar a palavra de Deus, porque ela é aplicável, ela é atualizada. Quando o perverso governa, há sofrimento. E quando o perverso está na direção, se ele não aceita conselho, ele é um ditador, porque ele vai pela cabeça dele, pela cabeça de uma pessoa só. É muito perigoso nós estarmos no Brasil, infelizmente, nessa dependência. Que os nossos poderes aí possam se unir. Felizmente, o poder judiciário é ideologista também, né? Isso é difícil, é complicado. Mas que nós possamos ter bons conselhos aí. Se a gente não pode dar um conselho para a nação, dê pelo menos para alguma pessoa que está perto de você. Olha, pai, faz o bem, isso aí está errado, procura fazer o bem, que isso vai ser bom e agradável diante de Deus. Amém? Mas quando um governo é ruim, a nação sofre. Quando um líder é ruim, aquele grupo que está liderado por ele vai sofrer. Olha, irmão, olha os exemplos aí perto de nós. A Argentina passou por um período aí grande de governo socialista, progressista, marxista, e está como está hoje. O Brasil está caminhando para isso, eu não tenho dúvida, mas nós podemos restabelecer. Amém? Se você é cristão e tem bom senso, ore pelo próximo dia 25 lá, do evento que vai acontecer em São Paulo, que isso é importante para mostrar que nós queremos a coisa direita e não do jeito que não valoriza as pessoas, vem com mentira, mas na realidade é uma disfarçatez para aplicação do mal, porque no coração de quem é mal não pode ter bem. Amém? Portanto, quando o perverso governa, a nação sofre, mas na multidão de conselheiros
a segurança. Eu espero que o Brasil tenha bons conselheiros. Amém? Que a nossa nação seja abençoada, que o Brasil seja abençoado, em nome de Jesus. Amém.